A Justiça do Trabalho determinou que a Uber deve registrar em carteira todos os motoristas ativos, assim como aqueles que vierem a trabalhar na plataforma a partir de agora. A decisão é da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, mas vale para todo o território nacional. Para discutir a repercussão dessa medida e o que ela pode significar na prática, nós vamos conversar com o advogado José Humberto Abrão, que é especialista em direito trabalhista. José, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. O que isso significa na prática? O que a Uber vai ter que fazer? A partir dessa decisão na Justiça de São Paulo, isso tem que ser aplicado em todo o território nacional? Pode ser aplicado? Como é que funciona? Bom, essa é uma decisão judicial num processo que tem alcance nacional, então a ordem seria para ser aplicado nacionalmente, mas a Uber ainda tem prazo para recorrer e já anunciou que recorrerá contra a decisão e não cumprirá a decisão por hora até que a decisão transite em julgado, ou seja, o processo acabe. E aí nisso eles ganham um prazo, né, por um tempo, podem recorrer a várias instâncias, como é que seria isso? Ele pode recorrer ainda ao Tribunal Regional do Trabalho e depois ao Tribunal Superior do Trabalho e depois ainda levar até o Supremo Tribunal Federal, dependendo das circunstâncias que estão sendo debatidas do processo. Então há muitas instâncias ainda e há uma grande probabilidade que essa decisão de fato seja reformada em função de que ela, em tese, está contrariando a jurisprudência majoritária dos tribunais. Qual é a jurisprudência majoritária? Hoje em dia o entendimento é de que não existe vínculo trabalhista entre os motoristas e os aplicativos de transporte. E isso por conta de questões técnicas e questões econômicas. Mas do ponto de vista técnico, um motorista de aplicativo, ele normalmente é considerado um trabalhador autônomo porque ele tem, primeiro, a opção de escolher se liga ou não liga o aplicativo. Em ligando, ele pode escolher quais clientes ele aceita e quais corridas ele aceita fazer. Então ele pode recusar. Eu acredito aí que os ouvintes, quem nunca, né, já não teve uma corrida recusada por um motorista de aplicativo. E um terceiro cenário ainda é a repartição de receita, porque é uma repartição de receita muito parecida com o autônomo. O motorista ele acaba ficando com um percentual significativo do valor que é pago pelo usuário do aplicativo. E é por essa razão que a gente tem um entendimento majoritário de que não existe vínculo trabalhista nesses casos. Essa é uma decisão da Justiça de São Paulo, mas é provável que outros motoristas da Uber já tenham questionado essa relação, né? Já, nós temos, eu creio que até milhares de ações trabalhistas ajuizadas e praticamente todas elas reconhecendo a inexistência do vínculo trabalhista e de que, na verdade, se trata de um trabalho autônomo. A gente tem uma média, segundo os próprios dados da Uber, são em torno de 1 milhão de motoristas de aplicativo no Brasil. Então, não me parece ser uma decisão que vai se manter durante o julgamento dos recursos. Até porque se a gente pensar na aplicação prática disso, né, isso talvez inviabilizaria a Uber no Brasil. Inviabilizaria a Uber, eu estou pegando o caso particular da Uber porque a decisão envolve a ela, mas no caso específico da Uber, sobre o aspecto econômico, a empresa ainda foi multada num dano moral no valor de 1 bilhão. E isso gera uma inviabilidade, uma multa de R$10 mil para cada motorista não registrado. Isso gera uma inviabilidade de funcionamento do aplicativo no país, se a gente considerar as receitas da empresa em nível internacional. A empresa operou com balanços negativos ao longo de muitos anos. E agora, recentemente, que ela tem operado com uma margem EBITDA, que é uma margem que a gente usa para cálculos financeiros e de balanço patrimonial de empresa, uma margem positiva. Então, parece-me que os valores, inclusive fixados a título de dano moral, são fora dos parâmetros da realidade, porque não levam em consideração a capacidade econômica da parte, né? Doutor, existe alguma situação em que o motorista possa processar a Uber nesse sentido? Por exemplo, sofreu um acidente de trabalho enquanto fazia uma corrida pela Uber.
Olha, não, porque o acidente em si, se o motorista sofrer um acidente, acaba que o acidente é uma responsabilidade do próprio motorista, que é o responsável pela segurança da condução. Ele está prestando um serviço autônomo e ele próprio é responsável por esta segurança. O que a Uber faz é uma intermediação entre o cliente e o motorista, que não teria acesso ao cliente se não fosse utilizando a ferramenta, a plataforma de aplicativo de transportes. Então, é uma máxima onde todo mundo sai ganhando quando você usa uma ferramenta para você propiciar riqueza e geração de valor. A decisão que foi prolatada, ela foi pautada na questão de direitos humanos e tal, e violação de direitos trabalhistas, mas não me parece ter sido o caso, se a gente considerar pelos dados aqui do INDIC, de que a média salarial de um motorista de aplicativo gera em torno de R$ 2.850 por mês, o que seria algo que seria em torno de 54% maior do que a média salarial da maioria dos trabalhadores brasileiros que ganham salário mínimo no país. Então, o motorista de aplicativo, ele precisa entender que ele é um trabalhador autônomo. Ele é um trabalhador autônomo, ele pode escolher o cliente a corrida que ele vai fazer ou não. Então, às vezes os usuários se incomodam muito de quando pede uma corrida pelo aplicativo e aí o motorista aceita e logo em seguida ele cancela a corrida pelo fato de aparecer às vezes uma oportunidade melhor de fazer uma outra corrida ou às vezes dele não querer ir para aquele lugar. Então, é uma escolha que o empregado que recebe ordens não tem. Essa escolha dá a ele a autonomia de decidir a jornada dele, quando ele vai trabalhar, os momentos que ele vai trabalhar, quais corridas pegar. Ele é livre para escolher para fazer esse serviço ou não. Algo que um empregado com carteira assinada e contrato de trabalho não tem. Essa autonomia de decidir como, quando e do jeito de que deve o trabalho ser executado. E como esse trabalhador autônomo, ele pode se resguardar em relação a esses direitos trabalhistas? Ele pode recolher ali de forma autônoma o INSS, ele pode também, de repente, contratar um seguro de vida? Correto. Então, nesse caso, o trabalhador, ele precisa, para ele se resguardar os seus direitos, ele não precisa, ele é obrigado, inclusive, por lei, ele deve fazer o recolhimento dos lucros que ele teve como segurado autônomo, mas um segurado obrigatório da Previdência Social. Então ele vai fazer todos os recolhimentos e ele vai ter direito a todos os benefícios que a Previdência oferece. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadorias, inclusive aposentadoria por invalidez, mas ele precisa fazer o recolhimento na qualidade de segurado autônomo da Previdência Social. Ele é obrigado a fazer isso? Obrigado. Todo trabalhador autônomo, quando ofere renda, ele é considerado segurado obrigatório da Previdência Social, e se ele não faz, ele estaria, em tese, sonegando valores da Previdência. E se ele não faz, e de repente está ouvindo essa entrevista e fala, eu quero começar a recolher, qual o primeiro passo? Aí o primeiro passo realmente é entrar em contato com a Previdência Social, fazer o cadastro, obviamente, no regime geral de Previdência Social e fazer o recolhimento como segurado autônomo da Previdência.